mais um vídeo aqui, pessoal. Como mencionado no vídeo passado, a gente ia abordar então alguns textos dos arminianos, dos humanistas, de pessoas em geral que tentam achar na Bíblia algumas passagens isoladas e textos isolados, palavrinhas isoladas, para tentarem fundamentar os seus achismos, que vão de encontro a essa doutrina. Logicamente, né, Luan? Uma boa tarde, seja bem-vindo. Vamos esperar as pessoas chegarem aí, né? Bom, enquanto isso, eu vou recapitular até onde a gente já viu aqui, né? A gente viu aqui esses textos, Jeremias. A gente já refutou a questão do livre-arbítrio, né? A gente já comprovou que o livre-arbítrio não existe, o livre-arbítrio humano não existe. Várias passagens foram explicadas, tudo explicadinho, tintim por tintim, cada argumento, cada ponto, cada contraponto. A gente aqui refutou de forma taxativa e definida, né, sobre 1 João 1, 8 a 10, sobre o escolher não pecar, ou sempre escolher não pecar, ou não mais pecar, a diferença de algumas coisas. Estamos falando da salvação e também entramos no aspecto histórico da origem das doutrinas salvíficas, né, que são as doutrinas que competem a forma pela qual estão dispostos, né? O Criador, o ser humano, o pecado, como é que é a salvação, como é que faz. A gente vai abordar ponto a ponto. E também a questão dos remonstrantes, né? As pessoas que estudaram lá, ressuscitaram, vamos dizer assim, entre aspas, as doutrinas. Ressuscitaram não, né? Apenas usaram as doutrinas de Armínio e levaram lá o sínodo, né, da época para... Estava almoçando 6 quilos, né, Matheus? Olha, eu comi, mas enfim, voltando agora do almoço, vamos então voltar, né, gente, ao estudo aqui. Vamos lá embaixo, onde a gente parou. Tem muita coisa mesmo para a gente abordar aqui, né? Vamos lá, gente, vamos continuar. Então, o que os humanistas dizem? Eles usam, esse aqui é um dos textos deles. Nós já vamos agora explicar, né? Bom, eles usam Deuteronômio 30, verso 19. Mas nós vamos ler aqui todo o contexto para entender. Eles usam só isso aqui, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ó, que legal. Eles usam isso, olha, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Temos livre-arbítrio, olha, o Criador nos dando opção de escolha. Escolhe, pois, a vida. Olha, livre-arbítrio. Tá vendo, calvinistas? Vocês são todos hereges, filhos do diabo, porque o Criador tá aqui, tá dando livre-arbítrio. Tá, beleza, vamos ver. Deuteronômio 30, verso 15 a 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor Yahweh, andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor Yahweh, que é o Eterno, eu sou o que sou, te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Opa! A quem o Criador prometeu uma terra para possuir? O próprio povo dele, o povo de Israel, que já era salvo. 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Veja, primeiro ponto. O contexto está falando de uma escolha terrena, tem nada a ver com escolher salvação. Quando ele fala, escolhe, pois, a vida ou a morte, a vida para que viva ou a morte, a bênção ou a maldição, não está falando de escolher vida eterna. Entendeu, arminianos? As pessoas gostam de isolar um versículo e tira todo o contexto. Aí você vai formar uma heresia. Vai formar uma heresia. Infelizmente. Veja, ele está falando já aqui dos mandamentos. Ó. Quem é que tinha o mandamento? Ó, se guardares o mandamento que eu te ordeno. Qual era, inclusive, o único povo da face da terra que foi revelado os mandamentos? Só o povo de Israel. Mais ninguém, meu irmão.
Interessante, né? Porque eles gostam de falar que o ser humano tem livre-arbítrio. Todo mundo pode escolher. Pois é, eu pergunto, aonde é que está o Criador aqui dando chance de escolha de salvação para todos os outros povos na Antiga Aliança? Não teve. Durante 4.500 anos, o Criador não escolheu nenhum outro povo. Por quê? Só deu os mandamentos a Israel. Por quê? Ele quer salvar todos, né? Aonde? Então, as pessoas têm que, sério, mano, deixar de serem hereges para parar de passar vergonha. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que eu te ordeno, que ames o Senhor, a quem foi ordenado amar o Criador? Somente ao povo de Israel. Medo-persas não foram, babilônicos não foram, egípcios não foram, nenhum outro povo foi. Eram povos pagãos, povos ímpios. As pessoas, primeiro ponto, têm que entender que o único povo que o Criador quis escolher durante toda a Antiga Aliança, inclusive enquanto o Messias veio, e o Messias veio só para ele, o povo de Israel. Depois, em Atos 2 é que veio o Espírito, o Ruach HaKodesh, e aí os discípulos começaram a pregar para outras nações. E detalhe, não existia Bíblia, meu irmão. Não existia essas Bíblias como temos hoje, que a gente pode sair aí, distribuir, pregar e nenhum lugar para comprar, não tinha. Então, assim, as pessoas querem usar um versículo de Deuteronômio 30, que é um versículo que conta algo histórico, que o Criador estava lá dizendo para o povo, olha, guarde os mandamentos, meu povo. Já era para o povo de Israel, o povo já era salvo. Acontece que esse povo, ele foi dado aqui assim como acontece hoje direto, um aviso, uma ordem. Se você se inclinar a outros deuses, vai vir maldição para a tua vida. É o que quer dizer. Tá aí. Tá aqui o contexto, cara. É isso que significa. Se seu coração se desviar, não quiser dar ouvidos, for seduzidos pelo mundo, te inclinar a outros deuses, ou servires, então eu te declaro que certamente perecerás. Você vai morrer logo. Povo de Israel. Não permanecerás longo tempo aonde? Na terra a qual vais. Simplesmente o Criador está dizendo aqui que iria acontecer uma maldição terrena para esse povo, né? De uma vida curta na terra. Se eles se desviassem do caminho do Criador. Só. Ou seja, isso não é exercício de livre-arbítrio, isso é livre agência. Você é responsável, inclusive, por tudo que você faz. Aí ele vem, terra, a qual vai passando o Rio Jordão. Era para o povo escolher um caminho. Não é que é para escolher o Criador. Então as pessoas, elas acham que isso aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, calvinistas, seus diabólicos, filhos de Satã? Eis que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que viva. Escolhe, tá vendo? Escolhe, Eles enchem a boca para falar, tá vendo? Escolhe, temos livre-arbítrio, escolhe. Desculpa, cara, será que o QI dessas pessoas é de 2, 3, 4, por aí? Não dá, sabe? Porque o contexto não está falando de salvação eterna. Está falando de bênção e maldição terrena. A mesma coisa que hoje. Todo mundo, meu, se você plantar, você vai colher. Acabou. E aí? Isso quer dizer livre-arbítrio? Quer dizer que teu arbítrio é livre de influência? Não. Que você é responsável pelas tuas atitudes. Simples, cara. Não é contradição. Você é responsável. Somos responsáveis por tudo que fazemos. Agora as pessoas têm uma séria dificuldade de entender isso. Para que vivas tu e a tua descendência. Onde é que é a descendência de um povo? Na terra. Tem nada a ver com salvação isso aqui. Tem nada a ver com escolher o Criador isso aqui, meu irmão. Amando o Senhor Yahweh, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Por quê? Porque já era o povo
eleito. Pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. O que é longevidade? Vida terrena. Tempo de vida na terra. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o contexto. Então tem nada a ver com livre-arbítrio isso aqui. E as pessoas não fazem ideia, né? E aí querem usar esses textinhos isolados para fundamentar a doutrina, que não existe. Aí é triste, né? Aí é complicado. Por causa do Super Xandão eu te conheci e por causa de te conhecer eu conheci as doutrinas. Tá vendo, Mateus, como é que é? Uma coisa vai puxando a outra, né? Agora, eu escrevi aqui a explicação da passagem. Deuteronômio 30:19. O contexto está falando de vida e morte terrenas. Não tem nada a ver com a capacidade do homem em escolher crer para ser salvo. Até porque esse povo já era todo salvo. Mas sim tomar atitudes morais, pois não somos robôs ou meras marionetes. Todos nós fazemos escolhas na nossa vida. Somos seres morais, com livre agência, ou seja, somos agentes livres e responsáveis por cada atitude, palavra e pensamento. Somos responsáveis por estar alimentando certas coisas. O pensamento ele pode vir do nada, mas no momento que a gente vai ficar alimentando isso, somos responsáveis. Palavra, somos responsáveis por cada palavra que falamos. Atitude, não precisa nem falar, né? Moisés fez uma escolha equivocada num momento de raiva, que o fez pecar contra o Senhor. Numa outra época, né? E não entrou na Terra Prometida. Caleb e Josué, eles se mantiveram fiéis. E entraram na Terra Prometida. Tá vendo? Como são coisas terrenas. Moisés era salvo, pessoal. Mas morreu antes. O Criador falou, você vai ver, mas não vai entrar. Agora, Caleb e Josué se mantiveram fiéis. Entraram na Terra Prometida. Salvos. Salvos. Todos salvos. Moisés é salvo. Só que uma atitude errada o trouxe uma consequência na terra. É isso. Isso não é livre-arbítrio, pessoal. É livre agência. Não confundam. Existe livre-arbítrio e livre agência. São coisas completamente diferentes. Então as pessoas, por não saberem disso, acabam aí. O quê? Despejando um monte de heresia na internet. E aí afundando cada vez mais, né, o conceito das pessoas, né, quanto a essas doutrinas. Por isso que o Senhor disse que colocava a vida e a morte diante dos filhos de Israel. Ali estava caracterizado que eles poderiam aproveitar das benesses da promessa terrena do Pai, mas eles também poderiam morrer, caso fizessem escolhas erradas. Simples. Porém, ninguém é capaz de escolher crer. Aqui é que está. Gente, as pessoas acham que, primeiro ponto, crer é acreditar que existe. Sério, meu. Aonde? Aonde que... Sabe, as palavras originais para crer, tá? Aqui no hebraico, sabe o que é? Aman. E no grego é pistis. Significa, respectivamente, e ambas inclusive, depositar toda a confiança. Tem nada a ver com acreditar que existe. Então as pessoas acham que basta crer. Não, calma, cara. Primeiro você explica o que é crer. A Bíblia diz que ninguém é capaz de escolher crer. Aqui que está a diferença. E não é que ninguém é capaz de tomar escolhas terrenas na vida, pessoal. Porque não há ninguém que busca o Criador. Romanos 3, 9 a 11. As pessoas têm que pegar isso aqui, escrever num quadro bem grande e deixar todo dia lá no quarto, assim, para acordar e já ler todo dia isso. Porque não há ninguém que busca o Criador. Não há ninguém que busque o Criador. Romanos 3, 9 a 11. Ou seja, o que quer dizer isso? Que não tem como vir de você, brotar do ser humano, uma livre e espontânea vontade de, do nada, agora eu escolhi crer no Criador. Confiar. Vou me arrepender. Não vem de nós. Efésios 2, 8 e 9 diz que é dom do Criador a fé. Então, para você poder crer, o Criador tem que dar esse dom para você. Pois estão mortos, como eu já falei, dele tem pecado, Efésios 2, 1 a 5. E a pergunta é, porventura um morto é capaz de produzir fé salvífica para crer sem que o Eterno primeiro o regenere?
Essa é a pergunta. Boa tarde, Giovanni. Sejam bem-vindos a todos aí. Como é que faz? Essa aqui é a pergunta que eles têm que responder, ó. Porventura um morto, que são todos os ímpios, não foram regenerados ainda, estão mortos em delitos e pecados espiritualmente falando. Como que um morto, como que qualquer pessoa antes da regeneração é capaz de produzir fé salvífica para poder crer no Criador sem que o Eterno primeiro o regenere? Essa é a pergunta. Como ser regenerado pelo Criador, João Gabriel? Você, ao ouvir o verdadeiro Evangelho, meu irmão, você toma convicção através do Espírito do pecado, da justiça e do juízo, e então você entende que foi o sacrifício do Messias naquele madeiro, você entende que é pecador e que está condenado, segundo a Escritura, por ter violado a lei do Criador. O salário do pecado é a morte, e todos pecaram, então todos nascem condenados. Quando você entende isso, quando você entende quem é o Pai, ele é Kadosh, ele é puro, não tolera pecado, e ele tem que condenar o que é mal. Se nós somos maus, Mateus 7, o Messias falou, vós que sois maus, merecemos o quê? A condenação, porque o salário do pecado é morte, Romanos 6, 23. Então, como Hebreus 2,2 diz que toda transgressão e desobediência merece justo castigo, somos merecedores da condenação. Logo, se merecemos a condenação, o que o Criador faz? Ele usa o seu filho, envia o seu filho ao mundo para pagar pelos pecados da igreja, de quem vai crer. Se você creu, se você crer, como eu expliquei agora há pouco, é depositar toda a confiança no sacrifício do Messias, você então se arrepende e começa a temê-lo. Nesse momento você é regenerado, você é vivificado, então você se arrepende de crer. E nesse momento você é uma nova criatura. É assim que você é regenerado. Resumindo aqui em um minuto, mas tem muito mais coisa complexa, mas tem muito mais coisa. Mas resumindo é isso. O ser humano pode querer ir até o Messias? Sim, eu vou deixar salva essa live, Lidiane. Então, João Gabriel, eu vou... demandaria outro tipo de pregação aqui e ensino para explicar como, quer dizer, como ser regenerado, como eu acabei de explicar. Mas para haver uma regeneração, é necessário um outro tipo de pregação, tá? Uma pregação mais evangelística. E essa aqui é uma pregação mais, um ensino mais doutrinário, ok? O ser humano pode querer ir até o Messias? Essa é a pergunta. Do nada. Por livre e espontânea vontade? Agora nós vamos entrar nas questões. Expressões como, se não vos converterdes, não vos fizerdes, né? Quem se tornar humilde? Essas expressões, olha, se vocês não se converter, se não se tornar humildes, etc e tal, parece que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, né? Mas olha o que isso significa. Nada mais refletem a obra que o próprio Pai realiza em nós, porque é o Eterno que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Então, o que acontece? Isso aqui significa que você não tem como fazer isso. Que você não tem como se tornar humilde. Que você não tem como se converter. E aí reflete nessa obra que o Pai faz. É uma reflexão da obra do Pai. Tá? Mas vamos lá. Tem mais coisas sobre isso. Portanto, tais expressões linguísticas que denotam dar a impressão, veja, somente dar a impressão, que o poder da salvação estaria no ser humano, bem como expressões do tipo, aquele que quiser que venha. Agora a gente vai entrar aqui nos versículos dos arminianos. Eles usam muito isso, né? Mas a Bíblia fala, aquele que quiser que venha. Né? Se alguém quiser me seguir, que venha e siga-me. Quem quiser que beba de graça da água da vida. Né? Eles acham que... esse é o ponto. Eles acham que isso é livre-arbítrio. Eles acham que isso é a livre escolha. Não, ele deu escolha para todos. Esse é o detalhe. Bom, não é isso que a Bíblia diz. Esses versículos nada têm a ver com o poder de escolher crer do ser humano. Não tem, eu já vou explicar. Isso aqui tem a ver com o chamado, com a pregação. A gente tem que pregar assim. O Messias teve que pregar assim. Por quê? Porque só assim o eleito vai entender que tem que vir. Só que não é que tem que vir para ser salvo, é o chamado. É assim que é o chamado, é assim que o chamado funciona. Arrependa-se, creia,
metanoia, pistes, confie, o Messias morreu no Calvário, então, ou seja, a pregação tem que ser assim. Porque esse é o gatilho final. Uma pregação evangelística, para a pessoa entender o que é o evangelho, primeiro tem que ser tudo exposto, né? Os atributos do Pai, o que o Messias fez naquele madeiro, o que eu acabei de resumir aqui antes para o João Gabriel, né? Só que de uma forma mais detalhada, menos rápida. Eu falei muito rápido aí. Para que a pessoa entenda quem ela é. Por que alguém teve que morrer no madeiro? Essa é a questão. O evangelho é isso. Você vai explicar isso. Você vai pregar. E aí a pessoa pensa, eu sou condenado. Eu preciso da salvação. O que eu tenho que fazer? Entendeu? Aí que vem a última coisa. Arrependa-se e creia. É isso que quer dizer aqui, ó. Aquele que quiser, que venha. Isso aqui só funciona pro eleito, pessoal. Vai ver se André Surak está arrependida. Vai ver se essas outras pessoas estão arrependidas. Se alguém quiser me seguir, estão seguindo? A pergunta é, quem que segue? É todos? Só o eleito consegue seguir, meu irmão. Por quê? Porque ele foi regenerado primeiro. Aqui é a pergunta. Porventura um morto é capaz de produzir fé salvífica para crer, se arrepender, sem que o eterno primeiro regenere? Não. Primeiro o criador tem que regenerar. O regenerado é que vai fazer o quê? Vir até o Messias, seguir o Messias e beber de graça da água da vida. Compreendeu? Simples. Simples. O João Gabriel disse, tem alguma características de pessoas que foram regeneradas para eu me basear? Sim, a vontade é mudada. É uma nova criatura. O que antes odiava de fazer no mundo, o que antes amava fazer no mundo, hoje odeia. A vontade invertida, muda. Coração de pedra agora vira coração de carne. Ela obedece a palavra. E dá bons frutos. Essa é a maior evidência. Bons frutos. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Então não tem nada a ver com o poder de escolher, crer do ser humano. Tem a ver com o chamado eficaz aos eleitos. Compreenderam? É simples. É simples. Por que você não vê um monte de gente ímpia aí escolhendo o Messias? Seguindo, tomando a sua cruz. Porque não foram eleitos, pessoal, não foram regenerados. Então o poder da salvação não está no ser humano. Não está na escolha do ser humano. A raiz começa por aí. Agora o eleito, sim, ele foi regenerado pelo Criador, agora ele vai poder seguir. Do contrário, você vai ser um fariseu. Porque vai tentar fazer as coisas sem passar pela porta. Sem ser regenerado. Esse é o problema. Era assim que os fariseus eram. E o Messias vem e fala, vocês são sepulcrados, filho do diabo. Olha isso. Esta passagem explica muito bem isso. E mostra que o ser humano apenas parece ter a capacidade de desenvolver a salvação e a fé e a persistência e a perseverança, quando na verdade é o próprio Pai quem dá tudo isso ao ser humano. Prestem muita atenção. Vou até frisar aqui, ó. Nós já inclusive demos uma pincelada nisso antes, né? Só que agora vai estar no contexto. Assim, pois, amados meus, desenvolvei a vossa salvação. O arminiano lê isso aqui. Nossa, tá vendo? Temos que nos salvar. Nós que nos salvamos. Tem que desenvolver a nossa salvação, né? Ou seja, escolher crer. Beleza. Com temor e tremor. Agora, o que o versículo continua o contexto? Porque Yahweh é o Criador, é o Eterno. É o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua própria vontade, a sua boa vontade. E aí? É a vontade do homem que está falando aqui? Não. Então assim, gente, esse desenvolver a salvação, veja bem, não é alcançar a salvação. É você simplesmente se autoaperfeiçoar no caminho estreito
depois de já ter sido salva e regenerada. Por isso, desenvolver a salvação. Não alcançar a salvação. Por quê? É o Criador que vai dar para você a salvação. Tanto o querer como o realizar, é Ele que faz. E é segundo a vontade dele. É Ele que opera. Olha só. Isso não é simples, pessoal? Não é simples isso. Veja como é simples. Mas as pessoas gostam de enfeitar. Tem que enfeitar, né? Tem que fazer malabarismo. Tem que mentir. Tem que ser desonesto. Ah, é, né, Mateus? Tem que cuidar também, né? Raspar a barba. Vai pro inferno, né? Nem vamos entrar nesse quesito, né, Mateus? Porque já tá, tá lá no meu Instagram a resposta pra isso aí. É. Inclusive, segue lá no Instagram Rômulo Ribeiro. Bom, agora veja bem. É como em Colossenses 3:3 e 3:5. Estou dando mais amparo a isso. Olha só, como é que funciona isso? Colossenses 3, verso 3 diz assim, ó. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com o Messias no Pai. Olha só. Porque morrestes. Grave bem isso. Agora, em Colossenses 3:5 diz o seguinte. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha só. Há contradição aqui? Não. Olha o que é a explicação, gente. Como é que você tem que fazer morrer a natureza terrena? Então, a pessoa humanista, ela pega e lê assim, tem que fazer uma coisa para ser salvo. Não, gente. Não. Você vai fazer isso porque você já foi salvo. Olha só. A conclusão inevitável do fato de que eles morreram no passado, porque morrestes. Verso 3. Com o Messias, é que eles devem agora eliminar na prática as suas inclinações carnais. O 3:5, 2 versículos anteriores. Você só pode fazer morrer a tua natureza terrena, tua inclinação carnal, ou seja, negar a si mesmo, tomar sua cruz, porque você já morreu. Compreendeu isso? Compreendeu isso? Em aspecto mais didático. Aqui, porque morrestes, apetânete, no verso capítulo 3:3, e o façam morrer, necróssate, no 3:5. O que é isso? É diferente. Tá? Façam morrer, necróssate. E porque morrestes, apetânete. O imperativo é o façam morrer. É imperativo aqui, português. Se apoia no fato já consumado, que é o indicativo de que já morremos com o Messias. Ou seja, você só consegue fazer morrer porque você já morreu. Parece difícil, né? Mas é basicamente assim, você só consegue obedecer a Escritura porque você já morreu para o velho homem. Se você ainda vivesse como velho homem, velha criatura, não regenerada, você não iria conseguir obedecer a Escritura. É isso. É isso. É isso. Vamos lá. Entenderam essa parte? Vemos aqui o que estudiosos no Novo Testamento chamam de dinâmica da ética paulina. É a exposição moral de Paulo, que consiste em imperativos baseados no indicativo. Ou seja, é como se dissesse, vocês já morreram, portanto façam morrer essas inclinações. Olha aqui como ficou mais claro isso agora. O morrer é você ser regenerado. A semente não cai no solo, a semente não brota sem que primeiro morra no solo. Então, para crescer uma árvore, aquela semente tem que morrer. Ela é transformada. O salvo, quem é convertido, quem vai herdar a vida eterna, tá? Quem vai habitar na Nova Jerusalém, quem vai viver para sempre. Antes estava morto e nele tem pecado, Efésios 2.
Assim como todos nós. Todo mundo. Para você nascer de novo, você tem que morrer para a velha criatura. Quando uma pessoa se converte, ela nasce de novo, pessoal. É uma obra sobre-humana. É o Criador que faz. Antes disso, você não conseguiria fazer morrer as suas inclinações carnais. E é por isso que você vivia em quê? Em pecado. Em delito e em pecado. Inclusive morto em delito e em pecado. E é por isso que faz as inclinações carnais. A única forma de você fazer morrer as inclinações carnais, como a Bíblia diz, é você já ter morrido para o velho homem e nascido de novo, a nova criatura. Aquele que está no Messias, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Compreendeu? Entendeu isso? Ou seja, você não faz coisas para ser salvo. Você faz coisas porque você já foi salvo. É isso que eles não entendem. É tão simples. Nesse aspecto, o verdadeiro evangelho é totalmente diferente de outras crenças, porque nelas o imperativo vem primeiro. Olha a diferença aqui, pessoal, do evangelho da graça para as religiões dos méritos. Olha o problema aqui. O imperativo, em todas as outras crenças, meu irmão, vem primeiro. Ou seja, faça isso e será salvo. No verdadeiro evangelho é diferente. Você está salvo, portanto, faça isso. Só o evangelho é assim. Por quê? Porque o evangelho é o poder do Criador para a salvação de todo aquele que crê. É ele que salva, não é você que se salva. Entendeu? A glória não é nossa, é dele. Entendeu? Simples. Então, tudo que você tentar fazer para alcançar a salvação, você vai estar rejeitando a obra do Messias. A pergunta é, por que o Messias teve que morrer no Calvário? Alguém responde aí. Ué, se ele fez lá uma obra, a obra se chama obra redentora, o que você está fazendo? Você acha que você pode fazer alguma coisa para ser salvo? Então você está rejeitando o que o Messias fez. Isso não significa que você, conforme o entendimento desses humanistas, pode viver como um vagal. Não, porque predestinação não é possível, porque senão você pode viver como um vagal e tá tudo certo. Meu, chega a doer. Aqui o lóbulo frontal do cérebro, mano, isso aí. Na real. Dói, cara, a minha cabeça. Só de lembrar que ele falou isso. É triste, cara. Não significa isso, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então, enquanto todos eles sempre vão dizer para você, todos os arminianos, eles vão dizer assim, ó, faça isso para ser salvo. Isso não é evangelho. Isso é religião dos méritos. Não salva ninguém. O evangelho é diferente, pessoal. O evangelho, o Criador, ele vem, primeiro ele regenera você, você fica convertido, nova criatura, e então você vai fazer certas coisas. É a porta estreita e depois o caminho estreito. Gente, eu não vou nem entrar aqui no aspecto de joia, né? Não vai caber nesse vídeo aqui. Eu já tenho vídeos, aliás, tinha sobre isso, mas agora está lá só no conteúdo do Rômulo Ribeiro, né? No vídeo do Rômulo. A gente não encontra a base bíblica para usos externos de joia. Pelo contrário, né? A gente encontra lá em Pedro e em Timóteo que não seja o adorno da esposa o exterior, e sim o interior. Com isso já acaba com tudo. Eu ainda vou ver se eu faço vídeos novos sobre isso. Então essa é a diferença entre a graça do evangelho e as religiões do mérito. Vê bem, meu irmão. Todo arminiano, todo humanista, ele vai empurrar para você uma religião do mérito. Eu já falei muito sobre isso, pessoal. Cuidado com essas heresias. Cuidado. Essas pessoas estão tirando totalmente, até vou marcar aqui, ó. Essas pessoas estão tirando
totalmente a glória do Criador na salvação. E querem a glória da salvação para si. Elas querem, eu que escolhi crer, eu que faço isso para ser salvo, porque eu me santifico, porque eu nego, não sei o quê, porque eu. Não, você não tem nada, camarada. Qualquer coisa que você está fazendo é o Criador capacita e faz você fazer. Não é você. Você toma atitude, sim, você é responsável. Só que tudo que diz respeito à graça na salvação, a obra redentora, meu irmão, a justificação, conversão, arrependimento, a Bíblia toda fala, a fé, a própria Bíblia fala que é o Criador que dá tudo isso ao ser humano, ao eleito. E então depois você simplesmente vai fazer certas coisas que você não fazia antes. Mas a glória, meu irmão, não é sua. Não é sua, é do Pai. Porque é Ele quem opera em vós, tanto querer como realizar segundo a sua vontade. E aí? As pessoas têm que pegar esse texto aqui, gravar na testa, mano. Até entenderem, né? Então veja, Paulo não diz, eliminai vossas inclinações carnais e então experimentareis a crucificação do Messias. Isso não existe. Pelo contrário, ele começa afirmando, já fostes crucificados com o Messias. Já morrestes com ele. Portanto, em decorrência disso, eliminai vossas inclinações carnais. Olha como é claro isso. Olha como o evangelho é claro. O evangelho é exclusivista, ele é único. Ele é diferente de todas as outras tipos de crença, tá? Eu expliquei, né? Beleza. Vamos ver outro exemplo que eles usam. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Olha só. Primeiro ponto, pessoal. As pessoas acham, né, que isso aqui... todas essas coisas são coisas que a pessoa ainda tem que fazer. Ou seja, beleza, o Messias morreu no Calvário. Então agora vamos ajudar. Vamos ajudar aqui. Vamos fazer uma coisa a mais, né? Para garantir a salvação. É isso que as pessoas pensam, cara. Não dá. Vocês entendem o problema disso? As pessoas estão dizendo, basicamente, com suas palavras, obras, pensamentos, ações, desse jeito arminiano, que o que o Messias fez não foi suficiente, meu irmão. E aí, como é que faz? Você ainda tem que fazer coisas para que a salvação realmente chegue até você. Não, o que o Criador dos céus e da terra fez, o que o Messias fez naquele madeiro, não foi suficiente, não. Ele só pagou pelos pecados. Agora depende de mim, do ser humano. Agora eu vou fazer mais umas coisinhas aqui para contar mais uns pontinhos, né? Então o sangue foi derramado lá, mas agora eu vou fazer mais umas coisas, né? Para completar a obra da salvação. Meu, na boa, não tem blasfêmia pior que essa. Não existe, tá? Agora, esse ponto aqui, ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também confessarei. O que negar diante dos homens, também eu negarei. A pessoa acha que a salvação compete você fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Confessar pecados, pessoal, é uma coisa. Confessar esperando que é isso e só isso que vai te salvar é errado. Confessar é algo que só o salvo faz. Então a pessoa já é salva. Então olha só, escute bem a explicação. Todos já nascem condenados. Você não precisa... porque esse aqui é o argumento dos arminianos. Eles usam esse texto aqui. Não, temos livre-arbítrio. Aquele que confessar será salvo. O que negar vai ser negado diante do Criador. Ou seja, qual que é o argumento deles? Eles falam que nós, seres humanos, temos que fazer as coisas para ser salvos. Não é bem assim que funciona. Porque, pessoal, já nascemos condenados. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. Hebreus 2, 2 e Efésios 2, 1 a 3.
O que diz lá? Romanos 13, 23. Todos pecaram e carecem da glória do Criador. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Hebreus 2. Toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Efésios 2, 1 a 3. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com o Messias. Por isso que pela graça sois salvos. Então, isso aqui tudo já explica que ninguém precisa, eu vou confessar ou vou negar. Você já nasce negando tudo mesmo. Entendeu? Você já nasce condenado. Então não é que se você fizer alguma coisa você vai ser condenado. Você já nasce condenado. As pessoas não entendem o básico. Pessoal do céu, alguém me ajuda. Portanto, o Messias não está dando uma escolha. Porque o argumento dos arminianos é que isso aqui, o Messias está dando uma escolha. Se você confessar, você salva. Se você me negar, você vai ser condenado. Não é escolha, pessoal. Porque você já nasce condenado. Olha a base aqui. Ele não está dando uma escolha entre crer ou negá-lo. E sim anunciando a condenação para os ímpios que o negam. Simples. Ele só está anunciando a condenação para os ímpios que o negam. Ao falar isso aqui. Não está dando aqui uma opção. Ele só está anunciando a condenação. Ele está falando o seguinte: aqueles que negam também serão negados diante do Pai. Só. Os que confessam serão salvos. Não para serem salvos, mas porque já são. Meu, é simples, cara. Eu fico indignado quando a pessoa não entende o básico, meu. O básico. Da mesma forma, afirmando que o confessar é pela graça, pois sua misericórdia e graça é que salva. Pois pela sua misericórdia e graça é que ele salva. Está em Efésios 1, 4 e 5 e 2, 8 e 9. É a graça que salva. Entendeu? As pessoas têm que entender que um texto não pode contradizer outro. Então ele não está aqui dando uma escolha. Ele está simplesmente dizendo que o que confessa é pela graça. Por quê? Porque a salvação é pela graça, até que as bases bíblicas. Compreendeu? Simples. Inclusive, ao mesmo tempo, não podemos simplesmente nos esquecer de textos tão conhecidos como: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. E aí, como é que faz? Quem defende o livre-arbítrio aí? Como é que explica isso? Alguém me explica. Viu como é bom só pegar trechinhos da palavra e dizer: tá vendo, lá tem escolha. Deuteronômio 30, 19. 19, 30. Né? Aqui, ó, a gente viu aqui, cadê? A gente explicou antes. Ó, aí. Deuteronômio 30, 19. Escolhe. Não, é o ser humano que faz. É o ser humano que é livre. É livre. Como é que explica Jeremias 10, 23? Tem o arminiano, hein? Eu sei, ó Yahweh, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. E aí? Você está vivendo aqui nessa terra? Sabe o que esse versículo está dizendo? Não cabe a você determinar o teu caminho, meu irmão. Não é você que faz. Não é você que faz o teu caminho, meu irmão. Esquece isso. Você acha que o Elon Musk está lá porque ele determinou aquilo? Você acha que o Trump, o Biden, os presidentes, o Putin, enfim... Você acha que as nações são assim porque é assim que o ser humano quis? Gente, está tudo sob o controle do Criador. Tudo. Tá aí, meu. E aí? Como é que o menino explicar esse versículo? Como é que faz? Qual é o malabarismo exegético que você vai fazer, cara? Qual é o malabarismo mental? Como é que você vai enganar as pessoas? Hã? Como é que vai dizer isso? Aí eles mentem, eles têm que mentir, eles têm que ser desonestos, têm que inventar coisas que não tem no texto. É triste, cara. Meu, texto literal. Tá aí. Outro texto, não tem só um, não. O coração do homem traça seu caminho. A tua vontade. Mas é o Criador que lhe dirige os passos. E aí? Mais um. E aí? Tem que abrir um canal chamado E aí, né? Exatamente, Laranjeco. É um castigo divino. Eu falei isso sempre, mano, em 2022. Acho que todos os dias eu falei em 2022. É um castigo divino para esse povo idólatra. Esse governo. Provérbio 16, 9.
como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. E aí? E aí? Onde fica o livre-arbítrio aqui, pessoal? Sério? Não dá. Né? Então, assim, o que acontece, pessoal? Todas as coisas, entenda, estão sob o controle do Criador. Ele é soberano. Primeira coisa, ele é soberano. Quem diz que o Criador não está controlando todas as coisas, está dizendo que ele não é soberano. Ou ele é soberano, não é, e a soberania dele é clara na Escritura. Né? Simples. Então, eu acho que eu vou fazer um novo vídeo, porque agora a gente vai entrar aqui em versículos que comprovam a depravação total, todos aqui. Olha aí, tem que ler um por um. E aí demanda um tempo. Então eu vou encerrar essa live e na próxima live, no próximo vídeo, que já vai ser instantaneamente após esse, a gente já explica versículo por versículo, tá bom? Tá bom, gente. Então, assim, ó, eu vou encerrar essa live aqui pra gente iniciar uma nova live, né? Começar aqui um novo vídeo para explicar aqui texto por texto, né? Todas as bases, porque aqui é a base bíblica, tá, pessoal? Né? Aqui, ó, começa desde Gênesis, ó, né? Eu coloquei aqui o título, né? Livre-arbítrio da depravação total. Podemos escolher onde vamos no batismo. Mas aqui são os textos que comprovam tanto a depravação total como refutam automaticamente o livre-arbítrio, tá? Então, para a gente fazer aí bem didaticamente, tem que ter um novo vídeo, né, pessoal? Beleza? Eu vou encerrar aqui rapidão e aí já volto com um novo vídeo para a gente agora pegar versículo por versículo, ok? Então, daqui 2 minutinhos, dá um F5 aí e eu já volto aí, beleza? Com um novo vídeo, beleza, pessoal? Até mais.